Hoje eu estou conversando com Januário Garcia, um dos fotógrafos brasileiros que tem mais documentado a comunidade negra no mundo. Januário, olha, eu já vi que conversar com você é um aprendizado. Essa história do CC, eu acho que muita gente não sabia disso. Mas, enfim, vamos aqui para mais um vídeo para a gente continuar esse papo. E enquanto mulher, eu observo, por exemplo, o seguinte, eu jamais vi uma mulher negra fazendo um anúncio, por exemplo, de um produto, de um absorvente íntimo. Quer dizer, nós não somos normais, né? Nós estamos fora, né, das injunções, da condição feminina, né? Quer dizer, nós não menstruamos. Só as mulheres brancas que menstruam e que, portanto, podem anunciar absorventes. Né? Nós não nos pintamos, não nos arrumamos. E, em última instância, o que se percebe efetivamente, né, é uma cegueira propositada no sentido de vender um produto branco, de preferência escandinavo, para dizer que esse produto é brasileiro. Então, a Lélia, né? Grande Lélia, grande intelectual. Hoje, a avaliação que eu faço é que as coisas mudaram, talvez até em função de um poder aquisitivo maior do negro, não sei. Mas eu lembro que existia uma época que não existia nem maquiagem para mulher negra, né? Nada. Se quisesse passar maquiagem, passava aquela base branca, aqueles pó, ficava com a cara igual de fantasma. Eu acho que, à medida que o tempo evoluiu, eu acho que tem o seguinte, eu acho que tem uma coisa aí muito importante, que a gente assim não leva muito em consideração, a nova geração não leva muito em consideração, mas que eu acho que foi importante, foi essa escalada, a partir dos anos 70, do movimento negro. Isso foi muito importante. Sem dúvida. Porque, na realidade, a questão racial no Brasil, ela é uma questão histórica, cultural, ideológica e política. É uma questão nacional. É uma questão de todos os brasileiros. O movimento negro é a ferramenta que o negro criou para combater o racismo. Cabe aos outros setores da sociedade criarem as suas ferramentas. O movimento negro não é uma coisa contra branco. Não. O movimento negro é uma ferramenta que o negro criou para combater o racismo. E o movimento ele surge para desconstruir aquele mito da democracia racial. E qual era o mito da democracia racial? No Brasil não tem racismo porque o negro sabe onde é o lugar dele. Não tem racismo. O problema é quando você resolve sair foi o que o movimento negro fez. Desse lugar que foi destinado para você. Saiu para desconstruir isso. E à medida que ele sai para começar a desconstruir isso e começar a interagir com setores da sociedade brasileira estabelecidos, como a igreja, como os partidos políticos, como as universidades começaram a criar os seus institutos afros, a igreja criou a pastoral dos negros, os governos criaram os conselhos de negro, os partidos, as secretarias de negro. Então, isso foi numa evolução. Foi uma construção do movimento negro. Com certeza. Evidentemente que o empresariado começou a perceber que estava havendo alguma mudança na sociedade brasileira. E realmente começou a ter uma pequena abertura. Mas a abertura que tem não é tamanha, porque... não é representativa. Não é representativa. Pelo número de negros que a gente tem na sociedade brasileira. Porque você ainda percebe o seguinte, o que existe entre nós no Brasil é uma coisa que se chama desigualdade permanente. E isso se dá no nosso cotidiano, isso se dá nas nossas coisas do dia a dia. Há 2 semanas atrás, eu estava assistindo um comercial na televisão que eu falei, bom, eu não vou sair daqui até ver ele novamente. E ele levou tempo, mas voltou e eu assisti 1 hora depois. O que era? Era uma negra que
aparece sentada num banco da universidade, um campus da universidade, né? Dizendo que ela estava na universidade através do fundo, não sei de quê. Desse que o governo lança aí. As políticas de inclusão e coisa e tal, já estou na universidade. Corta por um casal de branco. Nós estamos viajando para o exterior para fazer o nosso curso de doutorado com o fundo tal, fundo tal, fundo tal. Está entendendo? O nego chegou na universidade agora, o outro está saindo fazer doutorado fora. Então, essa desigualdade permanente está aí. E é essa questão que a gente tem que ver. Então, quando você vê um produto, você tem que questionar esse produto. Você tem que questionar em como ele está inserido, em que contexto ele está inserido. Que às vezes bota o negro, mas você vê o seguinte... Não é só botar o negro, né? Não. Não é só botar o negro. Tem que saber que contexto que esse negro está inserido. E esse contexto é um contexto que vai empoderar a população negra ou se vai estigmatizar. Você vê o seguinte, tem várias companhias de telefone que usam o negro. Você vê o seguinte, vê uma propaganda de chip da Oi que está aí. Você vai ver um ônibus cheio de gente, só tem um neguinho sentado lá no cantinho. Mas quem está falando, quem está no primeiro plano discutindo, é tudo branco, né? Quem está sentado lá. E quando o cara fala, o neguinho ainda fica olhando assim, com pô, tudo bem. Agora eu vi um anúncio da Coca-Cola que aparece uma negra tomando uma Coca-Cola. Que antigamente o negro tem beiço grande, não podia tomar cerveja, não botava, sabe? Não tem tomar cerveja, tomar Coca-Cola. Então aparece aqui, aparece ali, fazendo cena, sabe? Figuração. E isso aí não quer dizer que tem negro na publicidade, que ele não é protagonista. A questão importante é a gente ser protagonista de uma situação. E nós não somos, do ponto de vista da publicidade. Vamos ver mais um vídeo aqui. A inserção do negro no campo publicitário brasileiro, ele se dá de uma forma bastante incoerente, à medida que o negro é visto e é mostrado por um pensamento branco. Sabemos que a sociedade como um todo, ela tem o seu tripé muito forte, e um dos sustentáculos desse tripé é o racismo como ideologia de dominação. O negro, na área publicitária, ele é mostrado quando ele é uma ameaça social a essa grande sociedade. Porque os parâmetros de avaliação da publicidade brasileira estão voltados para a Europa e os Estados Unidos. Os publicitários brasileiros, de um modo geral, eles não atendem para o detalhe importante, que a sociedade brasileira é uma sociedade mestiça, que 80% dessa população é não branca. Nós, negros, inseridos nesse contexto, não somos considerados consumidores em potencial, muito pelo contrário. Somos apenas objeto dessa publicidade e nunca somos os sujeitos dessa publicidade. E parece que seu discurso não mudou. Não, mas nada mudou. Nada mudou esse tempo todo. Não mudou. Não mudou. É incrível, isso aqui foi em que... Eu nem me lembro disso. Mas deve ser década de 80 isso aqui, início da década de 80, por aí, meados, eu não sei. Mas não mudou. Eu fiz questão de colocar esse vídeo porque o que você acabou de falar é o mesmo discurso que você teve... há não sei quantos anos atrás. Década de 80. Vou dizer para você, Ricardo, é o seguinte, as coisas no Brasil, elas não mudam. Elas não mudam. O conteúdo, às vezes muda a forma, mas o conteúdo é o mesmo. É um negócio assim que eu fico impressionado, porque tem determinadas situações que eu já vivi há tempos atrás e que hoje eu vivo do mesmo jeito. Só tem uma nova roupagem. Uma nova roupagem. Só dá uma nova roupagem. Você ainda acredita em mudanças ou para você já é fato consumado, a gente nunca vai sair do lugar, a gente está sempre voltando, sempre em círculo voltando para o mesmo lugar? Rapaz, é o seguinte, 31 de março de 1964, naquela época, eu não vi uma voz negra falando pela direita, eu não vi uma voz negra falando pela esquerda, eu não vi uma voz negra falando pelo executivo. 31 de março de 2016. Eu ainda não vi
um negro falando pela esquerda. Eu não vi um negro falando pela direita. Eu não vi um negro falando pelo executivo. Qual a coincidência dessas duas coisas? Que é uma briga de brancos. E nós somos invisibilizados. E nós somos excluídos. E não há mudanças. Me lembrei de uma frase da Sueli Carneiro, eu acho. Entre direita e esquerda, eu continuo sendo preta. Essa frase é minha. É minha. Eu li alguma coisa com a Sueli Carneiro. Ele falou isso. Que nem é minha, por sinal, do Zé Pinto. Do Zé Pinto, que é outra pessoa que eu peguei com ele. Então você vê o seguinte, nunca aí você fala, que mudança que teve de 64 para cá com relação ao negro? Nenhuma. Não tem mudanças para a gente, cara. Agora eu falei não tem mudança. Estava vendo aqui o teu depoimento. A boina continua a mesma, né? É desde sempre também, não tem mudança? Não. Olha, rapaz, é o seguinte, você sabe que uma coisa engraçada. O negócio do Facebook, né? Tem aquela coisa de você botar sua fotografia, eu só botei a boina. Não, aí todo mundo sabe. Já é um marketing que eu criei, né? Eu criei isso em 1960 e pouco. Só deixar a boina que as pessoas já sabem que é Januário Garcia. Não, né? eu ainda vou... um dia que eu fizer uma exposição, eu vou fazer uma exposição agora em dezembro. Chama Lentes Fonográficas. É todo o meu trabalho sobre capa de disco. Pois é, queria falar sobre isso, a gente acabou não falando sobre as capas de disco, né? Mas enfim. Chama Lentes Fonográficas. Mas falamos bastante coisas importantes e interessantes e relevantes. Mas, Januário, nosso tempo acabou, infelizmente. Falou, meu bem. Muitíssimo obrigado por Sempre você ter vindo. Obrigado por fazer do teu trabalho, por fazer do teu olhar instrumento de denúncia, de mudança e de empoderamento da população negra. É o que a gente tem que fazer. Se não nós, quem por nós? Exatamente. Valeu, muito obrigado. Alô. Hoje eu conversei com o fotógrafo Januário Garcia e você pode rever essa entrevista e outras edições do programa no www.tvaleste.tv ou cultine.com.br. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, ok? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Eu sou um compositor brasileiro, um negro compositor brasileiro, e que uso na minha casa tudo que tem para se usar, que tem para ser usado, que tem no consumo, na favela ou na cidade. E eu pergunto, onde está na publicidade a minha vez, a minha vaga?